Bom dia a todos, vamos dar início a mais um exercício devocional. Vamos orar a Deus pedindo a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. 66º dia da nossa quarentena espiritual, hoje quinta-feira, 4 de junho de 2020. Estamos tratando sobre os símbolos da fé reformada. Vamos orar? Ó Deus, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, nos visite nesse momento no sentido de nos dar a clareza necessária para compreendermos a Tua Palavra, os textos bíblicos que vamos aplicar ao nosso coração, com muito temor, fervor e humildade. Nós nos colocamos humildemente na Tua presença porque reconhecemos que somos pecadores, imperfeitos, imerecedores da salvação, mas aos Teus olhos fomos feitos justos por meio do sacrifício expiatório do sangue de Jesus na cruz por nós. Então, nosso louvor ao Senhor, mais uma vez essa manhã, rogando as Tuas bênçãos, rogando a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas mentes agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando, então, uma das confissões reformadas, aceita pelas igrejas que vêm da reforma, lembrando, aquelas igrejas que se apegaram exclusivamente à Bíblia como única regra de fé e prática, não aceitando qualquer outro tipo de visão, revelação, sonho ou surgimento de novos apóstolos que competem com o texto bíblico, acrescentando ou trazendo novos ensinamentos que não os que já estão aqui no livro sagrado, no cânon bíblico que já foi fechado. Então, a volta às Escrituras torna uma igreja fiel à reforma protestante, tá? Foi um protesto feito porque a igreja havia se desviado da palavra de Deus. Poucas são as igrejas hoje que são reformadas, bem poucas no nosso país, tá bom? E uma dessas confissões, nós começamos a estudar ontem, a confissão belga, que foi proclamada na Holanda, porque era tudo Holanda, e por esse teólogo, Guido de Brès, e tratamos ontem no primeiro artigo de 39, hoje vamos para o segundo artigo, faltando depois 37, mas ontem no primeiro artigo nós tratamos sobre quem é Deus e os atributos que essa confissão caracterizam Deus. Hoje, artigo 2, como conhecemos então a esse Deus. E diz o texto da confissão belga sobre como conhecemos a Deus o seguinte: nós o conhecemos por dois meios. Eu vou ler o que está aqui e depois nós vamos comentar. Tá? Nós o conhecemos por dois meios. Esse é o que diz a confissão belga. Pela criação, esse é o primeiro meio. Pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante os nossos olhos, é como um livro formoso em que todas as criaturas, todas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Continuando, isto é, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens da existência de Deus, do conhecimento de Deus, e torná-los inculpáveis, ou seja, sem culpa. Então, quando eu acredito nas obras da criação de Deus, ou quando, melhor dizendo, eu acredito nas obras da criação, na natureza, que há um Deus Criador por trás dela, isso é suficiente então para eu estar convencido de que, de certa forma, eu acredito que exista Deus, e do contrário, eu me torno culpado no último dia, porque as obras da criação são suficientes para que eu não seja visto como culpado. Do contrário, ela me culpa. Se eu não conhecer a Deus através, e conhecer a Deus aqui no sentido de que exista um Deus, que não foram átomos que se explodiram e, quando entraram em contato, que se originou tudo. Até porque o átomo tem que vir de algum lugar, ele tem que ser criado também, Então, quando eu acredito, quando eu vejo as obras da criação e contemplo a Deus, então eu me torno inculpável. Do contrário, eu sou culpado.
Tá? O texto citado nessa primeira forma, lembra que a confissão belga inicia dizendo que nós o conhecemos por dois meios. O primeiro é através da criação. E Romanos 1,20 diz o seguinte, fala aí, Eliette, para nós. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ok? Então, as obras da criação servem para conhecimento de Deus, e os homens que não percebem isso vão ser culpados por não acreditar na existência de um Deus. O Salmo 19, Letícia, diz o que? Versículos 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Até aí. Olha que bonito. Eu estava lendo mais uma vez o início do artigo 2, e há uma poesia bonita aqui inserida, né? Quando diz que é como um livro formoso aos nossos olhos, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras para nós contemplarmos a Deus. E aí o Salmo 19 diz que os céus, o firmamento, proclamam a glória de Deus, anuncia as obras das suas mãos, mesmo que não falem. Diz aí, não há linguagem, não há palavras, não há som nenhum. Você olha para o firmamento e não vê som nenhum. Mas ainda assim, é como se Deus falasse de forma muito clara da sua existência. Então essa é a primeira forma de nós conhecermos a Deus, por dois meios, diz a confissão belga. Primeiro, através da criação. O segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quando nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Agora o mesmo Salmo 19, versículos 7 e 8, Letícia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são restos e alegram e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja que agora mudou um pouquinho. O salmista está dizendo assim, para conhecer a Deus no sentido de restauração da alma, ou seja, de salvação, é preciso da lei. Ou, em outras palavras, versículo 7, testemunho. Ou, em outras palavras, versículo 8, preceitos. Ou, em outras palavras, mandamento. Então, lei, testemunho, preceitos e mandamentos, que são sinônimos usados aqui nos versículos 7 e 8 do Salmo 19, mostra que para iluminar o coração, agora para restaurar a alma, não basta apenas saber da existência de Deus pela criação, mas é preciso da palavra, que é a lei, que é o testemunho, que são os preceitos, que é o mandamento também. 1 Coríntios 1, 18 a 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso. Então a salvação é diferente, né? Uma coisa é conhecer a existência de Deus através das obras da criação. Outra coisa é ser convencido, mesmo crendo na existência de Deus, né? Isso não leva ninguém para os céus, mas ser convencido do pecado e ser restaurado pela graça. Por isso, eu quero propor 4 situações aqui para nós refletirmos. Primeira situação.
não nos é dada, através da confissão belga, duas opções, hein? Nos foram dadas duas formas, duas maneiras de conhecermos a Deus. Não são opções, porque senão o homem poderia decidir qual opção que ele quer conhecer a Deus. Eu quero conhecer Deus pela criação, então eu sou salvo por isso. E o outro, eu quero conhecer a Deus pela palavra, e sou salvo por isso. Não, são maneiras de conhecer que Deus existe. Conhecimento de Deus. Deus existe. Outra coisa é a maneira pela qual nós podemos conhecer. A opção não nos é dada, né? O Espírito Santo é que nos confirma isso. Mas são duas maneiras. Por quê? Segunda reflexão. Por que a opção não pode ser dada? Porque é apenas uma dessas maneiras que salva. Enquanto a criação de Deus serve para condenar, e por isso fala no texto que nós vemos de Romanos 1:20, que torna o homem indesculpável, né? Enquanto a criação de Deus serve para culpar o homem, apenas a palavra serve para salvar. O conhecimento da criação, então, o conhecimento de Deus através da criação não serve para salvar, mas serve para condenar. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, o conhecimento da palavra de Deus, que não é ler a Bíblia, mas de termos o entendimento da palavra de Deus, que somos pecadores, dependemos da graça, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e o sacrifício de Cristo é suficiente na cruz por nós, nos elegendo não por obras, mas pelo beneplácito da sua vontade. E isso é o conhecimento da palavra. Por isso ela não é opção, e isso nos é dado. E isso sim serve para a salvação. Então muito cuidado, porque às vezes alguém pensa, eu acredito em Deus, então sou salvo? Não. Os demônios creem e temem diante do nome de Deus, diz Tiago 2,19. Mas o conhecimento da criação não nos leva à salvação, mas condena à perdição. Agora, o conhecimento da palavra nos leva à salvação. Terceira consideração. Pela palavra, então, entenda o conhecimento da graça. E isso são poucos os que têm. Por isso é loucura, como diz lá Paulo aos Coríntios, a loucura da salvação, porque ela é pela graça, não depende do homem, não depende de quem quer, não depende de quem corre, diz Romanos 9, mas depende de Deus usar da sua graça. E a quarta reflexão: se a salvação, se o conhecimento de Deus para a salvação é pela palavra, então, e a confissão belga ainda nos dá o conhecimento pela criação, então não existe outra forma de conhecer a Deus, hein? Mas alguém falou que eu posso conhecer a Deus pela visão, pelo sonho, pela revelação. Essa não é uma forma de conhecer a Deus. Então Deus não pode ter falado com um ou com outro através... Deus pode ter falado, mas não para revelar o seu conhecimento salvífico. Deus pode agir poderosamente. Quem sou eu para limitar o poder de Deus de falar comigo ou com você? Tá? Então Deus pode tratar conosco de experiências pessoais, mas não que necessariamente nos levem a conhecimento da graça. Tá? Pelo conhecimento da graça eu preciso entender pela palavra dele que eu era condenado, que eu estava condenado. Agora, depois que eu já tenho isso, já creio que eu era condenado e por isso, pela graça, eu sou salvo mediante a fé, que não veio de mim, não veio de vós, é dom de Deus. Pode ser que Deus me instrua, vez ou outra, iluminando meu pensamento, né? Trazendo algum tipo de sonho ou visão para alguém, específico para algum momento, mas mais uma vez digo, não que seja isso uma teologia, uma nova regra de fé e prática, apenas uma experiência pessoal com Deus, que não deve ser passada disso. Agora, novas revelações não vão levar ao conhecimento de Deus, porque toda a revelação já está na palavra dele. É isso que o segundo artigo vem nos mostrar. Tá? Em suma, duas maneiras de nós conhecermos a Deus. Tá? Não opções, duas maneiras. Pela criação e pela palavra. Pela criação é um conhecimento que condena. Muitos ou todos vão ter esse conhecimento. Agora, pela palavra é o que me traz salvação. Tá? Então, em suma é isso. Que Deus te abençoe. Espero que nós estejamos tendo um bom conhecimento da palavra, que é isso que nos leva ou nos conduz à salvação. O cântico que eu queria
entoar é esse que diz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, apenas a Ele pertence a salvação. Antes da Letícia orar, encerrando a nossa devocional, quero louvar e agradecer o empenho, a correspondência dos irmãos, amigos, parentes que resolveram participar conosco dessa integração. Eu digo que é uma integração, né? Para não ficar tão distante a nossa devocional, nós fizemos uma brincadeira, uma gincana de fazer uma pergunta todo dia e assim que vocês vão respondendo, no final quero dar um mimo, assim, agraciar também a vocês. Já tivemos muitas pessoas participando ontem, foi bem gostoso. E hoje, a pergunta de hoje, manda direto para o meu WhatsApp, que está aí na tela. Um texto bíblico que mostre que a salvação vem pela compreensão da palavra de Deus e não pela contemplação das obras das suas mãos, como por exemplo a natureza. Tá? Não vale os textos que eu já coloquei aqui, mas me dá um texto que mostre que para ser salvo não basta conhecer ou saber que Deus existe pelas obras da criação. É preciso que seja implantada a fé, uma fé que nos lembre que nós somos caídos em pecado e precisamos da vivificação que vem exclusivamente de Jesus Cristo, que não depende de mim. Eu preciso ser regenerado, preciso ser restaurado para isso, tá bom? Então mandem, tem que mandar no dia de hoje, não pode mandar no dia seguinte, que não vai valer o ponto, tá bom? Vamos encerrar orando? Senhor, muito obrigada por esse dia, quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, quero te agradecer por todas as famílias que estão assistindo, pela vida do teu que completa mais um ano de vida hoje, quero te agradecer pela nossa igreja, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. 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 Valeu.